Olá, eu me chamo Morjane Armstrong Santos de Miranda. Esse conteúdo é para a disciplina voltada para pesquisa científica e o tema que nós vamos tratar é sobre sustentabilidade. Vou compartilhar a tela. Sustentabilidade ambiental, perspectivas a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, acho que o primeiro ponto que a gente pode tratar aqui é sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. E esse conceito de desenvolvimento sustentável, que a gente percebe que ele foi surgindo e amadurecendo ao longo dos anos, baseado em movimentos mundiais. Então, o primeiro movimento que a gente poderia citar aqui seria a Revolução Ambiental Estadunidense na década de 80, né? Então, houve muita inquietação pública, né, com problemas ambientais, iniciada na década de 60, e que teve como carro-chefe a Revolução Ambiental estadunidense, né, e ela se expandiu para outras décadas em grandes potências, né, culminando na década de 80, quando atinge finalmente toda a América Latina. Essa preocupação, né, fez surgir organizações não governamentais, agências ambientais, grupos e instituições de pesquisa ambiental, gestores ambientais e um mercado consumidor verde, além de tratados internacionais. Então, a gente percebe que todos esses movimentos, aí, de alguma maneira, já começam a dar um certo suporte, criar bases para discussões sobre desenvolvimento sustentável. E é aí justamente que vem o surgimento dessas organizações para esses fins, né? Quando a gente comentou aqui de agências, grupos, instituições de pesquisa, o próprio mercado consumidor, empresas públicas e privadas, organismos não governamentais, tratados internacionais, são essas organizações que vão dando suporte a isso. Depois disso, a gente teve um fortalecimento do movimento com a conscientização na década de 70, com o relatório do Clube de Roma e declaração da Conferência de Estocolmo, né? Então, para alguns autores, né, da área, esse processo de sustentabilidade ele se concretiza a partir da conscientização dos problemas ambientais efetivados exatamente nessa década de 70. Essa década ela acabou sendo marcada por duas visões, né? Uma focada no relatório do Clube de Roma, os limites do crescimento, né, que ela propunha muito a questão da estagnação do crescimento econômico e populacional, e uma outra focada na Declaração da Conferência de Estocolmo, em 1972, que defendia a proteção ambiental e a correção de todos os problemas, né, que surgiam a partir do crescimento econômico, né, de todo o movimento de progresso assim da instituição, além da redução do ritmo do crescimento populacional. Então, essa conferência que houve na década de 70, né, ela foi preparada na reunião de Phoenix, que preconizava uma via intermediária, né, um meio caminho entre o pessimismo de alguns pensadores, né, que denunciavam o esgotamento dos recursos humanos, e, do outro lado, o otimismo de alguns teóricos de abundância que acreditavam muito que as soluções tecnológicas podiam resolver esses problemas ambientais, né? Então, a conferência acabou trazendo muito à tona esses elementos aí da sustentabilidade. Depois disso, a gente teve a criação do PNUMA, né, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que foi justamente, essa criação do PNUMA foi justamente a partir da Conferência de Estocolmo, né? Então, essa Conferência de Estocolmo, ela torna evidente a constatação de que grande parte, né, dos problemas ambientais ocorrem em escala global ou têm repercussão global, e de forma crescente, né? Segundo alguns autores da área, o foco dessa conferência foi o debate em torno de premissas relativas à escassez de recursos ambientais. Eles se preocupavam muito com os recursos, que entendiam os recursos como finitos, né? As transferências financeiras para isso e o uso de tecnologias. As principais preocupações dessa conferência foram o crescimento populacional, o processo de urbanização e a tecnologia que a industrialização envolvia, né? Então, a partir dessa conferência, acabou sendo criado justamente o PNUMA, né? E a Conferência de Estocolmo foi o marco de introdução do Brasil nas discussões de desenvolvimento sustentável, porque foi finalmente o momento em que o país se pronunciou afirmando estar aberto a discutir questões de desenvolvimento ainda mais ligadas a situações que implicassem na poluição, né? Então, finalmente, nesse período, aí, o Brasil entra na roda de discussões para tentar combater tudo que fosse muito voltado especialmente para questões de poluição e tentando apoiar as questões de sustentabilidade. E ainda nesse desenvolvimento, né, desse movimento de sustentabilidade, começam a surgir, assim, alguns movimentos em direção à sustentabilidade.
Antes disso, acho que vale destacar um pouquinho o papel do Brasil, né? Essa postura do Brasil aí, convergindo para questões de desenvolvimento sustentável, deixa clara a visão que se tinha na época, né? Era uma problemática ambiental que se resolve com o controle da poluição e a preservação de algumas áreas de ecossistemas naturais, né? Então, do país, então, que eram praticamente infinitos e devem ser explorados de modo a viabilizar o desenvolvimento econômico. Então, assim, eu tenho que explorar para viabilizar o desenvolvimento econômico, mas ao mesmo tempo são recursos finitos. Então, como é que eu lido com isso, né? Logo que percebeu o dano, né? Na verdade, assim, no início o Brasil tinha muito aquela lógica da postura de muitos recursos utilizados são infinitos e eles precisam ser usados para ajudar no desenvolvimento econômico. Só que aí o Brasil ele percebeu o dano da imagem decorrente da referida postura e tentou abrandar a situação, criando agências, formulando políticas ambientais e sediando conferências internacionais, né? Essa mudança de postura se consolida ao longo da década de 80, quando o debate em torno de questões socioambientais da crise econômica ganham força, culminando no relatório de Brundtland, né? E aí alguns movimentos que surgem em direção à sustentabilidade, a gente tem a Convenção de Viena, que era muito voltada para a proteção da camada de ozônio, né? Ela foi complementada em 1987, né, com o Protocolo de Montreal, restringindo aspectos de produção e uso de clorofluorcarbonetos. Neste mesmo ano foi publicado o relatório da Comissão sobre o Meio Ambiente, Nosso Futuro Comum, popularmente conhecido como o relatório de Brundtland, né, com ações que o Estado deve desenvolver. Então, está muito voltado aí para ações que o Estado deve desenvolver. Esse relatório de Brundtland, ele contém uma relação das ações que os Estados devem desenvolver. Ele disseminou o conceito de desenvolvimento sustentável como sendo uma possibilidade de harmonia entre o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental, devendo instruir, né, os melhores sistemas políticos, econômicos, sociais, de produção, tecnológico, internacional e administrativo, ou seja, mexendo com todas as esferas. E aí um outro movimento que a gente tem é a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, né, que é conhecida como Rio Eco 92. Ela preconizava o meio ambiente e desenvolvimento como sendo duas faces da mesma realidade, né? Essa conferência ela ocorreu no Rio de Janeiro e ela teve como objetivo discutir entre os maiores países do mundo a questão da relação do desenvolvimento socioeconômico e as mudanças no meio ambiente, resultando em duas coisas na agenda, duas coisas, né? Na agenda 2020, na agenda 21 e no entendimento entre as nações da necessidade de medidas para reconciliar a atividade econômica em prol da proteção do planeta e para assegurar um futuro amplo e que fosse sustentável, né? E aí, depois disso, um último movimento que a gente tem forte, que vai criando as bases para esse desenvolvimento sustentável, foi a Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que é o Protocolo de Quioto, né, para definir indicadores de desenvolvimento sustentável. Então, o Programa das Nações Unidas, o PNUD, né, e o BID regionalizaram o debate internacional, demonstrando particularidades e dificuldades de ajuste de políticas ambientais e dos programas de desenvolvimento do terceiro mundo. De acordo com essa Comissão do Meio Ambiente, estabelecer estratégias de desenvolvimento que harmonize com a natureza as necessidades de gerações futuras consiste em um desafio muito grande, né? Contudo, recuperar o crescimento e o desenvolvimento é a condição necessária para que se atenda a esses problemas sociais e ambientais que são inerentes e que estão eclodindo aí na sociedade. E aí, por fim, a gente fecha aí com o PNUD e o BID, né, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o BID, que regionalizaram o debate internacional, demonstrando particularidades e dificuldades de ajustes das políticas ambientais e dos programas de desenvolvimento do terceiro mundo, né? Os primórdios do ambientalismo no Brasil são na década de 50, época da criação da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, mas a temática permaneceu oculta nos espaços públicos até a década de 70, quando surgiram as associações ambientalistas e as agências estatais de meio ambiente, e só eclodiu com força na década de 80. Então, você vê que ainda é um movimento assim, de construção, de entendimento do que é esse desenvolvimento sustentável, de perceber a importância disso, de perceber o impacto disso, de conseguindo levar esse tema para a agenda por meio de movimentos internacionais, e depois disso, fazer com que esse tema se dissemine e entre, de fato, assim, com força nas políticas e nas práticas do dia a dia, né? Porque aqui ele fala que na década de 70 ainda era muito tímido aqui no Brasil, e aí, quando começaram a surgir associações ambientalistas e agências, aí que eclodiu efetivamente na década de 80. Então, esse histórico, ele representa muito, assim, a formação das bases do desenvolvimento sustentável, né? E a gente tem aqui algumas categorias de desenvolvimento sustentável.
porque ela se dá em algumas instâncias, em algumas categorias. Todas são complementares, acabam sendo interdependentes, mas elas têm papéis diferentes, né? Então, a gente tem a categoria estatista, que a qualidade ambiental é um bem público resguardado por intervenção normativa, reguladora e promotora do Estado, ou seja, a questão do desenvolvimento socioambiental, ele é visto como um produto social, e ele é amparado por políticas públicas e está sob tutela do Estado, né? A categoria de desenvolvimento sustentável, numa perspectiva comunitária, então as organizações de base da sociedade possuem um papel importante na adoção de uma sociedade sustentável, e aqui a gente está falando muito do papel dos indivíduos nessa ação comunitária, né? Participando e sendo atores nesse processo, co-construindo essas práticas sustentáveis, essa sociedade sustentável. Então, é como se fosse o papel da sociedade também como protagonista, né? Proativa e não só reativa desse movimento. E o mercado, né? Que é possível instituir uma sociedade sustentável por meio da lógica de mercado, defendendo a apropriação privada dos bens ambientais e a proteção do meio ambiente pelos produtores, se isso for demandado pelos consumidores. E aí já é uma lógica de desenvolvimento sustentável na relação ofertante, demandante, produtor, consumidor. É uma perspectiva de mercado, mas que também é um espaço, uma esfera em que práticas de desenvolvimento sustentável não deixam de estar presentes. E aí a gente tem aqui políticas para a sustentabilidade que, embora elas sejam mais puxadas para aquela categoria estatista, elas acabam invariavelmente atingindo as outras categorias, a comunitária e a de mercado, né? Então, as políticas públicas podem ser entendidas, na visão de Teixeira, como regras e procedimentos que direcionam e medem relações entre sociedade e poder público, sendo sistematizadas em documentos orientadores, leis, programas, linhas, financiamentos e outros, né? Os instrumentos da política ambiental pública podem ser três: comando e controle, econômico e diversos. Quando a gente fala desses instrumentos da política pública brasileira, a gente está falando de ações coordenadas de comando e controle, a gente está falando para fins econômicos, porque de alguma forma ela vai influenciar na economia e no desenvolvimento da nação, e diversos porque sempre tem um impacto pessoal, um impacto ambiental, estratégico, social, né, que as políticas públicas geram. Mas de alguma forma a gente vê que elas acabam fazendo todo o ecossistema interagir, conversar e fazer parte da mesma agenda. E aí, quando a gente fala da sustentabilidade empresarial, a gente sempre está levando em conta o tripé da sustentabilidade. E esse tripé da sustentabilidade, em tese, ele deve carregar consigo três aspectos. O aspecto social, porque vai influenciar pessoas e a sociedade é feita dessas pessoas, então, de alguma forma, você está mexendo com o meio ambiente. O meio ambiente, ele é das pessoas em geral. Então, ele vai impactar todas as pessoas, não tem... e fora que você não está pensando só nessa geração atual, mas nas gerações futuras. Então, de alguma forma, aquilo ali é para a sociedade, é para as pessoas, né? O ambiental, que é do meio ambiente mesmo, da natureza, e o econômico, porque, de alguma forma, até quando a gente olha aquelas categorias, inclusive a categoria de mercado, a gente vê que, de alguma forma, essa questão da sustentabilidade vai impactar a economia. Seja porque você está fazendo o uso mais eficiente dos recursos que você tem, né? Gastando menos, seja porque você está se aportando de sustentabilidade, tecnologia e insumos para gerar novas soluções. Então, de alguma forma, isso vai influenciar no econômico, nesse tripé da sustentabilidade. E aí, outros elementos que são importantes de se trazer quando se fala de sustentabilidade empresarial são os seguintes. Ele é um elemento de competitividade, porque a partir do momento que você trabalha com a sustentabilidade, prova que você não está circunscrito aos seus interesses pessoais e prova que você tem responsabilidade com os gastos de insumos, pensando na sociedade atual e futura, e isso acaba sendo uma moeda de troca assim, muito importante, muito valorosa, que gera competitividade para as organizações. Um outro elemento, quando a gente fala de sustentabilidade empresarial, é a atenção ao meio, que é o processo, e ao fim, que é o produto, porque antigamente, quando a gente falava de sustentabilidade, você voltava muito para o produto sustentável, só que agora, para que a empresa possa se titular sustentável, ela precisa ter todo o seu processo sustentável. Então, é desde da matéria-prima até a produção, o produto e a entrega, né? Então, a sustentabilidade hoje ela é transversal para que você possa carregar esse título na empresa. Uma conscientização empresarial, e isso perpassa muito justamente por essa jornada da sustentabilidade em todas as vertentes da organização. Então, se as pessoas não tiverem consciência internamente disso, a sustentabilidade não vai acontecer, e uma vez que a empresa consiga carregar essa titulação de sustentabilidade, isso demonstra também muita conscientização empresarial com a sociedade, não apenas os seus interesses pessoais, né? A entrega de valor, que é o consumo consciente, porque se a empresa já vem trabalhando com essa estrutura
de matéria-prima, produção, logística, naturalmente ela consegue imprimir isso na consciência dos indivíduos, dos consumidores, de uma forma praticamente onipresente e não intencional, né, sutil, instrumentos de gestão socioambientais, que são extremamente importantes, como que aí as organizações se aportam disso, né, como avaliação de impacto ambiental, análise do ciclo de vida, rótulo ecológico, ecodesign, auditoria, certificação ambiental, avaliação de desempenho ambiental e sistema ambiental, que é o que a gente chama de SGA, né, esse SGA é muito representativo, acaba sendo, e tudo isso, assim, tudo isso funciona como instrumentos de gestão socioambiental que geram, que caem como um fator de competição comercial, né? E a inovação socioambiental, porque sempre que a gente pensa em sustentabilidade, a gente pensa, isso sempre está atrelado a rever os processos, rever as condições, rever as situações, né? E rever o que está posto. E sempre que você está revendo o que está posto, implica que você vai trazer algo novo, né? Seja no produto, no processo, no marketing, na forma de comunicação, na forma de gestão dos recursos, você vai estar trazendo alguma coisa nova. E esse trazer alguma coisa nova implica inovação, né? Então, se pensar sustentabilidade, repensar a forma como as coisas são feitas, naturalmente a inovação vai estar presente ali. E, de novo, pode ser numa matéria-prima, num produto, num processo, numa comunicação, ela vai estar presente ali de alguma maneira, né? E a gente vê que quando a gente vai para movimentos de sustentabilidade, a inovação incremental ou radical, ela acaba estando presente, né? Que é basicamente você criar algo novo ou significativamente melhorado que gere impacto, sendo que esse impacto pode ser um impacto de valor social, estratégico, ambiental, legal, enfim. E aí, só fazendo um passeio global pela temática da sustentabilidade, a Organização das Nações Unidas hoje é um organismo que é muito relevante nessa área, especialmente porque no âmbito da Organização das Nações Unidas é que a gente conhece os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles conseguem, de uma forma bem ampla, abraçar a sustentabilidade, o impacto socioambiental em todo o planeta, né? Então, a Organização das Nações Unidas é uma organização internacional fundada em 1945, atualmente composta por 193 Estados-membros. A ONU e sua atuação são guiadas pelos propósitos e princípios contidos em sua carta fundadora. A ONU evoluiu ao longo dos anos para acompanhar o mundo em rápida mudança, mas uma coisa permaneceu a mesma: continua sendo o único lugar na Terra onde todas as nações do mundo podem se reunir, discutir problemas comuns e encontrar soluções compartilhadas que beneficiem toda a humanidade. E aí o que representa muito isso são justamente os ODS, que a gente chama, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Eles são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. Esses são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo, a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil. Então, essa imagem ela representa bem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Se a gente for olhar, são ações, movimentos de impacto global e de impacto socioambiental, ou seja, eles pensam nas pessoas e eles pensam no uso dos recursos. Então, a gente pode dizer que eles pensam no uso dos recursos físicos e intelectuais de uma forma sustentável, né? E aí a gente tem tanto um linkzinho aqui de um site que dá para olhar, ver esses objetivos, porque é como se fossem objetivos gerais e objetivos específicos em cada ODS dessa. E que uma vez esses objetivos específicos atingidos, o objetivo geral teria sido contemplado. Então, nesse site dá para ver um pouco mais sobre essas ODS e tem um vídeo também que dá para discutir sobre essas ODS. Então, nesses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, basicamente eles tratam de erradicação da pobreza. Então, o foco é muito em erradicar a pobreza, eles mexem muito com a perspectiva econômica, né? A fome zero e a agricultura sustentável. E aí o foco é muito nessa atividade primária do Brasil, que é a agricultura, a saúde e o bem-estar, boas práticas para a saúde física e mental dos indivíduos, né? Qualidade na educação, e aí a perspectiva que é da educação brasileira, da educação nacional, né? Porque é um movimento nacional isso aqui, objetivos que todas as nações devem atingir até 2030. Igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes e parcerias e meios de implementação. Então, quando a gente fala desses objetivos aqui,
perceba que eles estão passando por linhas transversais, né? Eles passam pela questão do desenvolvimento econômico, eles passam pela questão das atividades primárias, como a agricultura, eles passam pela saúde, a educação, gênero, água, terra, indústria, infraestrutura e inovação, o trabalho decente, as cidades inteligentes, a paz, né, e as instituições eficazes e a ODS 17, que ela é transversal, que são parcerias e meios de implementação de todos esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, isso aqui é muito interessante porque nos dá uma perspectiva, primeiro, de um cuidado com os recursos físicos e intelectuais de forma sustentável para o desenvolvimento de todo o planeta. Segundo, em escala global. E terceiro, passando por várias vertentes que são importantes do ponto de vista da sociedade como um todo, que foram essas linhas de atuação que eu falei aqui. Então, esses objetivos de desenvolvimento sustentável têm sido cada vez mais foco de estudo quando se fala de sustentabilidade, tem sido cada vez mais objetos de estudo quando se fala de desenvolvimento sustentável e impacto socioambiental, certo? E aí, se você quer aprender mais, você pode ver essas fontes de pesquisa, né? Esse conteúdo foi especialmente, assim, estruturado no item 1, naqueles links, mas você tem a plataforma Sucupira para pesquisar artigos acadêmicos sobre, tem o diretório dos grupos de pesquisa no Brasil do CNPq, que é o item 3, onde você interage com grupos de pesquisa que pesquisam sobre a temática, qualquer temática, inclusive a sustentabilidade. Tem um alerta que você pode criar no Google para que ele te traga informações sobre sustentabilidade. O ResearchGate, que é uma rede social acadêmica, que é uma rede social, só que ela é acadêmica e você consegue interagir com pares para discutir sobre a temática da sustentabilidade. E o próprio Google Acadêmico, que é uma pesquisa mais livre, mais aberta, mas ela traz um conteúdo mais direcionado sobre a temática que você colocar como palavra-chave, tá certo? Obrigada. E a gente finaliza o conteúdo de sustentabilidade aqui.